Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu, o chefe. Achei que era o Bola de Fogo. Não, a referência já foi. Doppio, meu querido Doppio. Você é a única pessoa que pode derrotar Risotto Nero e seu stand, o Massacration. E tudo que você tem que fazer é baixar o Opera GX! Sério? Então por que o epitáfio tá aqui na minha testa? Porque ele é bonito, olha a carinha dele. Mas enfim, o Opera GX é um navegador premiado e muito amigável com o usuário, Doppio. Com a função do GX Profile, você pode customizar o navegador para usar da forma que bem entender. Você é um chefão do mal e quer esconder suas informações pessoais enquanto faz live? É só usar a configuração de streaming. Você está usando o Opera GX em um notebook de 2001. É só usar a configuração Batata para que ele consuma pouca RAM. E não é só isso, Doppio. Você pode baixar wallpapers animados e customizar as cores do navegador para deixar sua experiência mais fabulosa. Você pode usar o modo escuro forçado para deixar aquelas páginas que brilham tanto quanto o sol utilizáveis. E se por acaso você estiver usando um outro navegador, não se preocupe. Com apenas 4 cliques no Opera GX, a ferramenta de importe rápido transfere todas as suas configurações. Você tem noção do que é isso, Doppio? Eu tenho, chefe! Eu já baixei o Opera GX no meu sapo celular, porque tem pra mobile também, e usei a hashtag Engine eu baixei o Opera GX, me nota nos comentários pro Opera GX saber que eu baixei pelo Engine Lobo. Incrível, Doppio. Mas então, chefe, o Risotto tá aqui. Ah, é, tchau, Risotto. Nossa, verdade, eu esqueci disso. Peraí, Barão Vermelho! Prontinho! Baixe o Opera GX e seja feliz e fabuloso você também! Faça um joinha pra câmera, Doppio. Bom dia de todo mundo ficando bravo comigo! Eu estou me preparando mentalmente para ser chamado de cara de abacaxi nos comentários. Porque, se o meu cronograma estiver correto, quando eu lançar esse vídeo, vai ter começado a sair Jojo Lands, que é a parte 9 de Jojo. Mas eu quero puxar esse gancho do mangá para falar de uma coisa simbólica do anime. Uma das várias coisas simbólicas que o anime construiu ao longo de 6 partes de adaptação e mais de 10 anos de história. As aberturas do anime. Você não precisa ser o otaku mais fedido da Terra ou o ser humano mais conhecedor de mangá para saber que as aberturas de Jojo são muito boas, são simbólicas. Eu arrisco dizer que até boa parte da popularidade de Jojo se dá por causa delas. O primeiro contato de muita gente com o anime provavelmente foi o Sonotino Sadame, tá ligado? E agora que a parte 6 foi concluída e acabou a primeira linha do tempo de Jojo, com 3 pessoas assistindo ela na Netflix, eu pensei, pô, vou olhar as aberturas tudo de novo pra ter uma noção da trajetória, meio que matar a saudade. E enquanto eu tava fazendo isso, cara, eu comecei a meio que montar um ranking na minha cabeça de qual abertura era melhor que a outra. E eu vi que dava pra fazer um vídeo disso, então vamos fazer um vídeo ranqueando as aberturas de Jojo. A única parte que eu ainda gosto daquele vídeo que eu quero esquecer de Shingeki foi a introdução na qual eu falei da importância que uma abertura tem pro anime em si. A abertura de qualquer anime é simbólica no sentido de ser literalmente a introdução que você tem pra ele. Ela te fala qual tom esperar da história. Ela pode te falar qual vai ser a direção da narrativa por meio de visuais, às vezes spoilers, ou ainda ser uma total propaganda enganosa, no caso de alguns específicos.
A mistura de música com visual te dá o prato de entrada pro que esperar daquele anime ou da parte da história na qual essa abertura cobre. Ela é tipo aquelas torradinhas que tem na mesa antes de chegar a pizza, tá ligado? E JoJo não é diferente. JoJo é até na verdade um dos melhores exemplos dessa definição, porque tem vários arcos, muitos deles diferentes entre si, e as aberturas refletem, mostram isso. Tem a abertura mais calma e divertida pra parte divertida, e tem a abertura totalmente energizada nos 220 pras partes de lutona até você chega. E eu acho que dá pra fazer um ranking de quais aberturas melhor refletem os arcos dela. Aqui eu já aviso que vai ter spoiler até o final da parte 6. Quem eu ver reclamando que levou spoiler nos comentários, sei lá, vai levar uma bananada na cara. E eu quero colocar 3 critérios para as minhas avaliações. Primeiro, o simbolismo da abertura dentro e fora do anime. Qual a importância que ela tem pra parte da história que ela cobre e pro status de JoJo como um todo. Visuais e música, obviamente, o que é mais legal eu vou colocar em cima. E aqui fica claro que esta é a minha opinião. Agora, você não precisa considerar isso como uma regra absoluta de qual abertura é melhor ou pior. E minha opinião pode mudar uma semana depois que eu gravar esse vídeo. O Gold pode se rebelar e discordar de mim no meio da edição. E você, eu até te convido a fazer seu próprio ranking de aberturas nos comentários. Eu vou adorar ler as suas justificativas para tal ranking. E terceiro, o fator evolução daquela opening. Uma das coisas mais comuns de opening de anime é que você começa escutando, não gosta tanto dela, e lá pelo 10º episódio da aparição dela, você já tá decorando o refrão e gostando dela, escutando no Spotify e assim vai. Basicamente, como a opening envelhece dentro do próprio anime, o quanto ela representa o arco dela durante toda a duração, e como ela envelhece fora do anime. Tem aquelas openings que você vê, esquece e às vezes até pula. E tem aquelas openings que passam 10 anos você lembra da letra inteira e de todos os visuais dela. Por isso já dá pra ter uma noção de quais vão ficar lá em cima no ranking. Mas bora lá! São 11 aberturas ao todo, eu vou considerar versões alternativas como mesma versão da opening em si. E é isso. Poste narrador de resultado de escola de samba, ativar! 11º lugar, Stone Ocean. De Stone Ocean, claro. Eu queria gostar dessa opening, mas o principal fator que derruba ela pra caramba, pra mim, é ela ficar além do prazo de validade. Stone Ocean tem 3 partes muito bem divididas, que foram os curs que a Netflix fez. Mas o problema dessa abertura é que ela fica os 2 primeiros curs, ao invés do primeiro só. O simbolismo dela fica totalmente perdido no rolê. Tem gente que aparece uma vez no anime inteiro com o mesmo destaque que o Anasui nessa abertura. Tipo o chefe de segurança da prisão, o Louco Baroco. Você lembra dele? Personagem muito importante. E tá lá, sei lá, arco do Diver Down contra Jumping Jack Flash. O Louco Baroco na abertura. Tá lá aquele arco da prisão de segurança máxima, Survivor, o Meteoro, tudo correndo ao mesmo tempo. Louco Baroco na abertura. O Pucci tá lá se revelando como vilão, matando a FF. Louco Baroco na abertura. Entende? A volta dos personagens em CG nela foi legal, mas ela é a evidência total do cronograma corrido que a Netflix pôs em cima da David Productions. Ela cabia só no primeiro arco e ficou de sobra no segundo porque não tiveram tempo de fazer outra. Por isso fica em último lugar. E agora, 10º lugar,
Gold, por favor, coloque uma tela de proteção na minha frente. Crazy Noise Bizarre Town! Calma. Eu posso explicar. Tirando a Stone Ocean que veio agora, eu de verdade não considero nenhuma abertura de JoJo ruim. Se você colocasse qualquer abertura de JoJo em outro ranking comparando com a abertura de outro anime, elas com certeza iam ficar lá em cima. Mas quando você coloca elas se comparando dentro de abertura de JoJo, naturalmente vai ter abertura boa embaixo do ranking, para as melhores ficarem lá em cima. É tipo você querer colocar, sei lá, Messi, Mbappé e Luva de Pedreiro no mesmo ranking. Naturalmente alguém vai ter que ficar embaixo de alguém. O Messi e Mbappé embaixo do Luva de Pedreiro, mas esse não é o caso agora. Crazy Noise Bizarre Town. Por que ela tá aqui embaixo? Ela encaixa como uma luva em toda a ideia do arco da Diamonds Unbreakable. A pacífica vida diária com gente esquisita de Moriocho, resolvendo mistério com stand na primeira parte, total desenhada estiluda na pegada dos anos 90, que é o que essa parte pede. Mas eu sinto que ela não chega no potencial máximo que uma opening de JoJo desenhada pode ter. Isso vocês vão ver o que é o potencial máximo numa outra daqui pra frente. E o que derruba a Crazy Noise Bizarre Town pra mim mesmo é isso. Ela não se segurou no simbolismo além do próprio arco. Tem coisa que veio depois e utilizou os mesmos recursos dela de maneira muito melhor. E tem uma versão EDM de Crazy Noise Bizarre Town que eu nem lembro que existia. Eu só fui lembrar quando eu fui escutar o compilado das openings. Então, infelizmente fica aqui embaixo. Nono lugar! Fighting de nome. Pera, tá certo isso? Tá, essa aqui foi uma surpresa do qual baixo ficou no ranking. Eu adoro a Fighting Gold. Mas aquilo, comparado com as outras openings de JoJo, ela poderia ser mais. A música é muito boazuda, mas a opening em si me parece um pouco perdida por ser muito introspectiva. Ela representa todos os stands, meio que as personalidades do elenco principal, mas ela para nisso, basicamente. Não tem muito uma noção do que você esperar do arco, além de todo o simbolismo de corrente. Todo mundo preso pelas correntes do destino, que já é um tema presente em toda a série de JoJo. É um tópico recorrente nas partes. E ter isso daqui simbolizado na opening basicamente enfatiza o que a gente já sabe, adiciona nada de muito novo na narrativa. E a principal pegada de Vento Áureo é ser uma ideia totalmente nova na narrativa de JoJo, algo no próprio mundo. E é uma opening feita pra quem lê um mangá, basicamente. O pessoal que lê um mangá vai ficar, essa opening aqui simboliza isso daqui, porque Rolling Stones, os personagens estão com o tempo contado e tal. E o pessoal que é anime only, o cara acabou a parte 4, vai ver a parte 5, vê a Fighting Gold e fala, legal, eu não sei o que esperar dessa parte. Eu adoro ela, mas a ideia é que ela não cumpre direito o papel que uma opening da parte 5 poderia ter. Infelizmente, ela vai aqui. Próximo! 8º lugar! Chase! Sabe, hoje em dia, eu consigo pelo menos respeitar a Chase. Eu estaria mentindo se eu dissesse que é a minha opening favorita, mas eu respeito a total quebra de ritmo proposital que ela faz na parte 4. A história de Diamonds Unbreakable escurece de uma vez só, depois que o Shigeki vai de comes e explode. E a opening representa isso, ela encaixa perfeitamente no arco dela.
Só que, parando e refletindo hoje em dia, você sabe o que eu acho que é o principal problema que o pessoal e eu temos com a Chase? Não é a qualidade dela. É que o estilo dela veio 10 anos atrasado. Quando você para pra olhar, ela é totalmente uma opening de anime dos anos 2000. Sério mesmo. Sabe qual anime o visual dela me lembra? Death Note. Não só pela ideia desse arco e a ideia de Death Note terem pontos similares, mas para e coloque ela em 240p e uma imagem quadrada no YouTube. Você vai ver. Ela é total a cara de um anime dos anos 2000 porque ela troca o simbolismo por uma representação visual na cara do que tá acontecendo naquele arco. Esses personagens aqui estão enfrentando dificuldades para correr atrás de um serial killer, tá todo mundo sério, e é isso. E a música em si me lembra Naruto Shippuden. Talvez por toda a ideia de perseguir alguém que cometeu 1, 2 ou 15 crimes pra mais. E é isso. O que acaba jogando Chase para baixo como uma opening de JoJo é que ela se destaca não da melhor forma das outras openings. Ela é como um prego mal batido quando você compara com o resto do grupo. E é isso que eu penso da Chase hoje em dia. Eu respeito ela, eu entendo o que ela quis fazer, mas acho que haviam formas melhores e eu respeito mais as outras openings que vão vir depois. Próxima opening! 7º lugar! Eu tive que ver a Bloodstream 2 vezes pra avaliar porque eu tava ocupado dançando na primeira. Enfim, tadinho do meu mano Koda. Mas Bloodstream fica com 7º lugar porque tem outras openings melhores de JoJo daqui pra frente. Só que ela representa muito bem algo que a parte 2 faz como um todo pra JoJo, que acaba sendo um dos traços mais importantes da série. É na parte 2 que JoJo começa a ser estiludo até dizer chega! Na parte 1 já tem pose, já tem grito, já tem as coisas estranhas que definem a série, tem! Mas é com Joseph e Battle Tendency que JoJo começa a ser glamouroso, tem todas as cores coloridas, isso existe, não sei, e é um dos traços que se mantém em toda parte daqui pra frente. Todo o negócio do pessoal se vestir estranhão, mas bonitão, surge com Joseph, a forma de vida suprema, e o primo do Obito. E Bloodstream representa isso, sendo colorida, gritada, escalafobética e uma boa opening de JoJo como um todo. Eu acho que a Bloodstream também fez a base para o que a gente podia esperar de representação visual nas outras openings futuras. E acaba que o que veio depois fez essa representação melhor que Bloodstream, porque é o processo natural de evolução e melhora da ideia. Então, Corrente Sangrenta Doe Sangue fica em 7º lugar, mas com muito mérito. Próxima! 6º lugar! Camino Sadame. Aí, falou Sadame, porque Santian Sadame e tal. Batida do X9! Também chamado de Traitor's Requiem. E o que eu acho incrível de começo nessa abertura é o nome dela. Requiem é uma palavra que deriva do termo em latim para descanso. E o Requiem em si, como música, é uma música que a igreja usa para celebrar os mortos. Basicamente, é uma música de morto para o traidor, que é um simbolismo nada sutil do diabo virando para os traidores do grupo principal nessa altura da história e falando: aí, mano, vocês estão marcados de morrer.
E a letra dela é quase que uma resposta para esse juramento de morte. A letra 1, eu sou rebelde quando não sigo a... Sério, joga no Google aí. Tá, eu gosto da música, eu gosto do simbolismo, mas o que é ruim dessa opening, e que joga ela pro meio da tabela, no melhor estilo São Paulo, é que ela cai na maldição da arte reaproveitada. Claro, você pode dizer que a cena de episódios passados reutilizados era para montar a jornada e construir o trajeto da história de Ventuário até esse ponto... Mas na verdade aqui não existe orçamento para fazer a abertura e é um atalho muito inteligente, mas ainda é um atalho que você percebe enquanto assiste. Só que o que trabalha muito no ponto positivo da Traitor's Requiem é a versão alternativa do Diablo. Aqui nós temos a primeira opening da lista que tem uma versão feita com o poder do stand do vilão. E resumindo da maneira mais resumida possível, para não passar 15 minutos explicando King Crimson e Epitaph, ele basicamente apaga o processo e deixa o resultado. Então algo que vai de A para B para C até D, vira algo que vai de A até D. E ele apaga o final da opening. Esse negócio de inserir o poder do vilão pra simbolizar o avanço da história e meio que dar um toque extra na abertura é o que faz as aberturas de JoJo serem tão únicas, tão importantes, tão legais, na minha opinião. E essa aqui é a minha favorita dessas quebras de abertura, porque não é só o Diablo que quebra a música. O Anos Dourados Requiem também faz a dele. Ele impede o Diablo de chegar no final da quebra dele. O Gold Experience Requiem quebra a quebra do Diablo. Eu acho isso incrível. Essa opening é basicamente a representação audiovisual do Diorno pedindo truco. Pela letra, o Diablo falando 6 ladrão, com o King Crimson e o Epitaph, e o Diorno respondendo com o Zap e a manilha em forma de Gold Experience Requiem. É muito bom. Eu amo, mas eu reconheço que tem aberturas que usam melhor o recurso do desenho e a quebra de vilão em si. E vamos falar delas daqui pra frente. Próxima abertura! Quinto lugar! Se a Adrenalina tivesse uma representação visual, ela seria Stand Proud. Ou Stand Monstro, se você assistiu mais de 100 vezes a versão da Shoushouton, que nem eu. O que eu posso dizer dessa abertura? Ela faz tudo que ela se propõe muito bem. Ela tem um uso pleno e maravilhoso do CG. Ela é simbólica de tudo que veio até então em JoJo e do que está pra vir na jornada que é Stardust Crusaders. Super energética, motivadora, e o foco dela é mesmo esse negócio da jornada. Inclusive tem um meme muito legal que é um cara achando a pizza do Shrek no Google e dá 50 dias de viagem, embaixo é Stardust Crusaders. De tão fácil que é relacionar essa abertura com uma viagem super importante, árdua, mas com amigos. Stand Proud também te apresenta muito bem, em 1 minuto e meio, todo o grupo principal de personagem e os stands de cada um deles. Inclusive, um detalhe muito legal de JoJo como um todo, que eu só percebi gravando essa parte do vídeo, é que se você pensar um pouco, os stands meio que contam como parte da personalidade de cada personagem. É estranho, mas para pra pensar. Toda a ideia do Star Platinum de poder, soco, habilidade, porrada, velocidade, o suficiente, encaixa muito bem no Jotaro, porque é basicamente essa
gosto da personalidade dele. E eu percebi isso por causa de Stand Proud. Ou seja, ela cumpre muito bem o trabalho dela, excelente opening, mas ainda tem coisa melhor nas incomuns desventuras de João Jorge. Próxima opening! Quarto lugar! Central, do interior de São Paulo, também conhecido como Fim do Mundo. Eu montei uma sequência com as aberturas de Stardust Crusaders, mas é porque eu realmente acho que a End of the World faz tudo que a Stand Proud faz de bom, melhor ainda. Ela representa de A a Z tudo que é o arco do Egito. Ela representa um sofrimento puro, porque todo mundo pode morrer. Ela representa a gravidade, a urgência da situação. O grupo principal precisa derrotar o vampiro sensual agora ou nunca. Inclusive, algo muito legal que é construído pela primeira vez em Stardust Crusaders e a Stand Proud e End of the World reforçam é a presença do grupo principal. Se eu pedir para 3 pessoas falarem sem pesquisar o grupo principal de Phantom Blood e o grupo principal de Battle Tendency, as 3 pessoas vão dar respostas diferentes. Porque não tem muito um grupo principal ou é um grupo que muda toda hora. Agora, se eu perguntar de Stardust Crusaders pra frente, sempre vai ser a mesma resposta. Porque da parte 3 pra frente já fica muito estabelecido quem está junto com o protagonista, quem é amigo dele, quem faz parte do grupo contra a vontade e quem está unido pelo mesmo objetivo. E fica mais fácil você se apegar a cada personagem e ao grupo como um todo. O que faz a End of the World ser mais sofrida ainda. Porque tem spoiler na abertura, claro, mas mesmo que você não saiba dos spoilers, que nem eu não sabia na época que eu vi ela pela primeira vez, você fica preocupado de maneira inconsciente por todo mundo. E foi uma preocupação válida, eu saí muito triste. Isso tudo sem nem falar da quebra do The World no final da abertura. Mano, nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi isso. Parece que injetaram adrenalina pura no meu sangue e enfiaram um foguete em Países Baixos, de tanto que eu fiquei energizado. Muito legal e até simboliza um pouco da agonia de que esse tempo todo, durante a abertura, você estava vendo The World acontecer, mas não percebia. É tipo você ver aqueles vídeos que mostra The World, King Crimson em tempo real. É algo muito sinistro. Enfim, abertura muito boa mesmo, mas o melhor ainda está por vir. Porque agora é que a gente vai entrar no pódio. Terceiro lugar! Se você ainda não tava bravo comigo, é aqui que você fica bravo comigo. Pra surpresa de todo mundo, inclusive a minha Heaven's Falling Down, a opening do final de Stone Ocean que 5 pessoas assistiram. Obrigado por matar Jojo, Netflix. Eu já vou dizer, o insert dela, do vilão, poderia ser melhor. Poderia ter tido uma versão do Made in Heaven, acelerando tudo. Era 5 minutos no Vegas eles faziam uma versão acelerada, mas não deu tempo nem pra isso. O insert de todos os Jojos até aqui, representando a trajetória do anime, do Jonathan até chegar na Jolene, e o trecho homenageando a Stand Proud foram legais. Mas, considerando o que veio antes, você fica sempre com aquele gosto de que faltou alguma coisa. Faltou tempo! Mas eu quero dar a medalha de bronze pra dizer que alguma coisa valeu a pena no anime de Stone Ocean. Porque eu realmente gostei da abertura, visuais bacanas, a música legal, e eu não quero acreditar que a Netflix matou completamente Jojo. E
eu gostei de como a opening encaixa nessa parte de Stone Ocean. O paraíso está caindo, porque o céu tá caindo, tá tudo indo ao contrário. Esse arco é uma bagunça, e isso fica representado na opening. Não tem Underworld, Sky High ou Bohemian Rhapsody na opening, mas meio que fica tudo junto e misturado na bagunça. Estilo todo o arco de Sabaody até a Guerra dos Maiorais em One Piece. Então eu consigo perdoar, mas fica aquele gosto amargo, porque é uma medalha de consolação pra mim e pra comunidade de Jojo. Eu tenho certeza que mais da metade de quem vai assistir esse vídeo não vai ter visto a Heaven's Falling Down, porque eu mesmo só fui lembrar de ver na Netflix um mês depois que lançou. Então, quando você for assistir, eu espero que você goste dela tanto quanto eu gostei e consiga entender essa posição aqui. Mas tirando quem não tanto merece pra quem merece estar no pódio, medalha de prata, segundo lugar. Os fãs de Diamonds Unbreakable já devem ter dado falta dela. Essa é pra você que sabe que uma opening de Jojo não precisa ser feita em CG pra ser boa. Na minha opinião, a segunda melhor abertura de Jojo é a Great Days. Eu acho que Diamonds Unbreakable como um todo é um pacote muito bonitinho. É uma história própria com começo próprio, meio próprio e um fim próprio muito legal. E quem fecha isso, quem embala esse pacote pra ele ficar bonito é a Great Days e toda a conclusão super satisfatória dela. Mentira, isso tudo é meu alívio que o Okuyasu não morreu lá no final falando. Eu costumo não gostar das openings que eu chamo de opening de PNG dando zoom. Alguns exemplos que eu coloco nessa categoria são as openings de Kakegurui XX, a segunda opening de Blue Lock, e por que eu não gosto delas? Porque elas geralmente dão uns visuais bonitos e é só isso. Você não sabe o que esperar do arco, você não tem uma noção direito do que vai ser a história daqui pra frente. E sabe, quando eu parei pra pensar, Great Days meio que encaixa nessa categoria. Tem a parte da casa do Rohan, tem a parte do Kira com a mãe lá, todo começou um monte de PNG em sequência, mas isso tem significado para essa parte de Diamonds Unbreakable, porque PNGs iguais passando, sequências se repetindo, representam esse arco muito bem. A repetição representa uma vida pacífica, nas quais os dias se repetem, e também o poder do Bites the Dust. A repetição sempre que alguém descobre a identidade do Kira. A agonia do Hayato de se sentir impotente para impedir essa repetição. Essa opening invoca a dor, o sofrimento que é a luta durante a repetição do Bites the Dust para recuperar a repetição boa. Os grandes dias de paz, que são o ponto-chave de todo o arco de Morio. É basicamente uma luta contra a vida tranquila do Kira para todo mundo ter uma vida tranquila. E quando ela chega no refrão, ela vira uma música energética, motivadora, dizendo que vale a pena lutar contra o David Bowie, que gosta um pouco demais de mão, para recuperar a paz da cidade. Eu acho isso tão bonito. Great Days é o ponto máximo da construção de história de Morio. E, claro, tem aquela versão do Another One Bites the Dust, que é basicamente a opening tocando ao contrário, mostrando que o tempo tá voltando. É um insert de vilão muito interessante. E como se já não bastasse tudo isso, Great Days ainda tem aquela versão Unity, que são todos os cantores que tinham feito openings de Jojo até então, cantando juntos, que serviu para abertura do episódio 39. Simplesmente
beijo de chefe. Cara, que opening espetacular. Mas ainda falta uma opening. Vocês deram falta dela, né? Talvez seja um primeiro lugar óbvio por tudo que eu falei no decorrer desse vídeo. Talvez seja um primeiro lugar óbvio porque todo mundo colocaria ela no primeiro lugar. Mas sendo óbvio ou não, é um primeiro lugar merecido. Na minha singela opinião, a melhor abertura de JoJo, após todos esses anos, continua sendo... Vamos lá, gente. Todo mundo finge surpresa, finge que ninguém esperava. Muito obrigado. O que eu posso dizer de Sonochi no Sadame que não foi dito ainda, que ninguém sabe ou já pensou nessa vida. Ela é fácil, a abertura mais simbólica de JoJo e talvez uma das mais simbólicas do gênero anime como um todo. Eu acho difícil ter qualquer pessoa que assista desenho japonês e nunca tenha visto Sonochi no Sadame. É uma abertura que foi impressionante em 2011 quando ela saiu e segue sendo impressionante até hoje. Tudo que eu falei no decorrer desse vídeo e que foi construído ao longo de 11 anos de anime de JoJo começou com Sonochi no Sadame, o tom amargo de uma história com tragédia, a energia, a força necessária para se lutar contra o destino que é o fator presente em todos os arcos de JoJo, o destino da linhagem de All-Star, o destino desse sangue. Daí essa é a hora que todo mundo chora no cinema. São representados na Sonochi no Sadame. Ela foi a base de toda a expectativa que a gente criou em cima das outras openings, porque a gente sabia que podia esperar algo magnífico, e algumas entregaram mais do que as outras. Mas esse opening de JoJo é um patamar acima de openings regulares, começou aqui. Ela é boa na música e no visual, ela é importante pra Phantom Blood e JoJo como um todo, e simbólica dentro e fora do anime. Inclusive, algo que eu posso dizer de interessante sobre Sonochi no Sadame é que teve um período na minha vida que eu trabalhei como tio de informática. E em um dia, de quando eu tinha acabado de começar, eu vi que tinha um menino de seus 10, 12 anos assistindo Nanatsu em um dos computadores. Eu, querendo fazer amizade, meio que familiarizar com o público que ia ir pra informática nos próximos anos, fui falar com ele. E perguntei, oi, você conhece JoJo? Ele falou, não. Ótimo. Foi a primeira coisa que eu fiz em seguida? Botei Sonochi no Sadame no YouTube pro menino ver. E daí, chegou a semana seguinte. O menino foi pra informática assistir o Arco do Egito de Stardust Crusaders em uma semana. Vocês têm noção do que é isso? É o poder de uma opening boa. Ela introduziu quase que sem nenhuma palavra a mais de mim uma pessoa pra JoJo. Eu tenho experiência de primeira mão pra ver que Sonochi no Sadame cumpriu o papel que uma opening precisa cumprir. E sabe, nessa altura do campeonato eu sinto que eu não preciso falar mais nada pra justificar porque ela é tão merecedora de ser a melhor opening de JoJo, na minha opinião. E eu tenho quase certeza que muita gente concorda comigo nisso. E com isso, este é o meu ranking das aberturas de JoJo. O que você achou dele em geral? Quantos sapatos você quer jogar na minha cara? Eu sei que muita gente vai ficar descontente com uma posição ou outra ou várias, mas eu queria fazer esse vídeo. Ele foi importante para eu ver que a opinião que eu tinha quanto às openings na época que eu fiz o vídeo de Vento Áureo, aqueles vídeos de Sunny Ocean,
mudaram. E é legal isso, sabe? Quanto mais openings você vê, quanto mais velho tu vai ficando, quanto mais openings de JoJo saem, esse ranking muda. Você tem coisas novas para comparar, você pode ver coisas melhores, piores, mas se tem algo que opening de JoJo nunca é a mesma coisa. Sempre teve algo interessante pra gente aguardar. Mesmo quando a Netflix enfiou o dedo, o pé e a cara dela. E eu vou ficar aqui no aguardo de quando Steel Ball Run for animado, com a graça de Hirohiko Araki longe da Netflix e seus cavalos em CG. Eu espero que ele, JoJolion e JoJo Lands em 2050 tenham openings bacanas também. Muito obrigado pela atenção. Você que assistiu até aqui pode levar para casa um prato de espaguete, nada duvidoso. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo, que só Araki sabe quando vai sair. Falou! Rapaz, eu acabei de me tocar que eu nunca terminei de ler JoJolion.